Entre as rebeliões estudadas no Brasil colônia, há um bloco de rebeliões, mais precisamente 6, que são chamadas rebeliões nativistas. São rebeliões que ainda não têm um cunho separatista, como a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Baiana. São rebeliões ligadas a ciclos econômicos, rebeliões que não têm o sonho da independência, que não têm um caráter anticolonialista. A primeira delas foi a insurreição pernambucana. De 1648 a 1654, os portugueses lutaram para expulsar e conseguiram os holandeses daqui. Os holandeses estavam há 20 anos tomando o Nordeste açucareiro, fundaram aqui a Nova Holanda, a Western Indian Company, a Companhia das Índias Ocidentais. Ela mandava no Brasil até que, nesse episódio chamado Insurreição Pernambucana, os portugueses expulsam os holandeses daqui. Notem que é um conflito ligado ao ciclo da cana e que Holanda e Portugal disputavam a posse da colônia. Em nenhum momento se pensou, ainda não era o tempo disso, eram todos portugueses, holandeses, o que se disputava era a posse da colônia. Em 1640, um pouco antes dessa rebelião lá em Pernambuco, houve a aclamação de Amador Bueno, em São Paulo. Em 1640, terminou o domínio espanhol sobre o Brasil. Portugal, a restauração, né? Portugal restaura o trono. Mas São Paulo, porque os bandeirantes tinham conseguido traficar mais escravos indígenas e enriquecer mais durante o domínio espanhol, São Paulo não queria voltar ao domínio português e aclamou um rei, o Amador Bueno, um rei de São Paulo pela Espanha. Quando o exército português chegou, acabou com a brincadeira, prendeu todo mundo, não houve assim grandes reações, combates, etc. Bom, a terceira rebelião nativista é a revolta de Beckman. Foi em 1684, no Maranhão. A revolta de Beckman se dá por uma grande confusão formada pela fundação da Companhia de Comércio do Maranhão. A Companhia de Comércio do Maranhão foi fundada pelo governo português para monopolizar a saída, o controle e distribuição das drogas do sertão. Açaí, guaraná, juta, cacau, enfim, as riquezas da floresta amazônica, antes da formação da Companhia Geral do Comércio do Maranhão, eram comandadas pelos irmãos Beckman, que foram enforcados, foram mortos, acusados de contrabando. É uma rebelião caracterizada vamos dizer, pela vitória do governo que faz valer o pacto colonial que estava sendo desrespeitado lá nos portos do Maranhão. A quarta grande guerra nativista foi a Guerra dos Mascates. Recife contra Olinda. Recife dos comerciantes, Olinda dos senhores de engenho decadentes. Olinda se endivida com Recife. Os Beckman foram enforcados, acusados de alta traição, por terem efetuado grandes contrabandos. Afinal de contas, antes da criação da companhia, eles é quem monopolizavam tudo. E, a partir daí, Portugal aperta as malhas do pacto colonial na Amazônia. A quarta revolta nativista é a famosa Guerra dos Mascates. Olinda, dos senhores de engenho decadentes, devedores aos comerciantes de Recife, detentores de alguma riqueza. Os comerciantes de Recife tentam tomar os engenhos como hipoteca, os senhores de engenho se revoltam, Recife ganha a guerra e os senhores de engenho são obrigados a entregar os seus engenhos.
é uma guerra típica, assim, de uma ressaca, digamos, da saída dos holandeses da cana-de-açúcar. A quinta guerra, a quinta e a sexta, elas são típicas do ciclo do ouro. Pois bem, na guerra dos Emboabas, Emboaba quer dizer forasteiro, a guerra se deu porque os bandeirantes paulistas que descobriram as jazidas auríferas, eles não tiveram os privilégios da coroa, uma vez que a capital ficava em Salvador, para explorar essas minas. Quem chega das Minas Gerais com recomendações régias, privilégios da coroa, são os portugueses de Salvador, da capital. Isso gera uma guerra terrível, vencida pelos baianos. Os paulistas derrotados vão se retirar para São Paulo e vão procurar ouro em Goiás, Mato Grosso. É um conflito nativista marcado pela briga entre colonos e não envolve a coroa. Os colonos, a coroa ajuda os colonos baianos, mas aparentemente teria sido uma guerra apenas de colonos. A gente sabe que a ajuda dada aos baianos foi decisiva na derrota paulista. E por último, a revolta de Filipe dos Santos, 1720, quando o governo de Portugal fecha as casas, ou melhor, junta as casas de fundição à produção aurífera. Um grupo de mineradores liderado por Filipe dos Santos promove o fechamento das casas de fundição e se rebela contra os impostos, e esses mineradores terminaram enforcados. Vejam que o que há de comum nesses 6 conflitos é que nenhum deles fala ou pensa em independência do Brasil. Luta-se por riquezas, luta-se por bens materiais, são conflitos ligados a um ciclo econômico e que envolvem metrópole, colônia e colonos, mas sem patriotismos presentes.